Graça e paz, irmãos. Bom dia. É a nossa segunda-feira de cada dia nos dai hoje, né? Segunda é o dia que a gente encara o cansaço do fim de semana. Glória a Deus. Amém, amém. Simão está profético e nós temos que aceitar que Deus está falando com a gente. É verdade. Segunda-feira a mensagem te visita. Segunda-feira você inicia sua semana laboral. Segunda-feira você tem que brilhar a luz do Cristo no seu trabalho. Ter todo o cuidado para não detonar a sua semana. Se você começar mal sua segunda-feira, Carlos. Não profetizando igual Simão aqui. Segunda é o melhor dia da semana. Você pode pisar numa aposta e ficar agarrado nisso a semana toda, né? Enfim, mas que Deus nos dê graça para poder sempre, em todo o tempo, né, fazer com que todas essas coisas tenham sentido para nós. Quero ler aqui com os irmãos nessa manhã a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Como é importante entender isso. Isso é um dos fundamentos da nossa fé. Não acreditar que a nossa salvação é meretória. Não há merecimento na nossa salvação. Embora todas as pessoas salvas pratiquem uma vida de santidade, mas não é porque eu sou santo que eu sou salvo. E isso tem que ser uma coisa bem clara. Ah, pastor, então, mas eu não tenho que ser santo? Claro que tem. É óbvio, né? Que todas as pessoas amadas e que amam a Deus praticam a vida que ele praticou. No entanto, que ele fala, sobre as minhas pisaduras vocês são sarados. Em outras palavras, começa a caminhar como eu caminho, começa a viver a vida que eu vivo, começa... E eu vou te falar, irmãos, que tudo que a gente é fruto do ambiente que a gente está inserido. Se você está inserido num ambiente como Judá, né, que tinha um amigo adulamita, a mulher dele morreu. Ele começou a ir lá para a terra lá dos cananeus lá, e o cara começou a colocar um monte de coisa, e ele se prostituiu. Era para ser secreto, mas era na hora dele, ou seja, confusão. Está lá no capítulo 37 de Gênesis. A Bíblia abre um parênteses e fala daquele homem que seria da sua linhagem, o Cristo ia nascer, conta uma bagunça. O que é você estar envolvido com a amizade que não frutifica vida, né? Por isso que é claro quando o apóstolo Tiago escreve, né? Ele fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Não tem como fletar nem cambalear nas duas coisas. E sim, pela graça, somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas não quer dizer que a gente não tenha que escolher os melhores ambientes para poder prosperar a nossa vida em Cristo, né? Porque pelo ambiente a gente sabe. Por exemplo, quando você vai pro médico, né? O médico faz alguns exames e ele detecta o que você está comendo, não só pela aparência, né? Às vezes, vê essa barrigona minha aqui e fala, tá tranquilo, para. Não tá me distraindo. E aí você tá com gordura visceral e tal, prejudica o seu coração e tal. Ele já sabe dar o diagnóstico de todo o problema que você tá. Depois vai mais a fundo no sangue e tal, descobre até o que você tá comendo. E depois denuncia até que você não tá bebendo água. E vai vendo um monte de coisa, está com problema no rim e tal. Então, em outras palavras, você é aquilo que você está comendo. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, se você está impaciente, pode olhar. Talvez o meio ambiente que você está deixando com que a impaciência de outras pessoas seja imitada por você não demora nada você pegar trejeitos, né? Ontem eu vi uma coisa engraçada num pequeno vídeo, né? Que tinha 3 cães num quintal Bull Terrier, né? Aqueles cães que parecem uns bombadão com a cara que parece uma lua, né?
Os três. Aí tinha um vira-lata no meio sentado igualzinho ele. Aí o cara narrando falou assim, tá vendo? Esse vira-lata aí, só de ele estar andando com os cão bombadão, ele tá achando que ele também é um Bull Terrier, ele sentado igualzinho os caras, botando terror na vizinhança. E é fato, ou seja, quando você começa a estar no meio ambiente, você começa a ter os trejeitos. Isso pode ser lento, pode ser demorado, né? Não pode acontecer na mesma, mas você está pegando trejeitos, você está pegando. Então, controla o seu meio ambiente, com quem você anda, com quem você fala, o que você fala. Quando você está com uma pessoa que está mais para lá do que para cá, controla a narrativa. Tudo que é honesto, tudo que é puro. Se há alguma virtude, se há algum louvor. Se é bênção, controla a narrativa. Você tem que conduzir, pare de ser a cauda da relação, seja a cabeça. Mas existe uma coisa que é verdade, irmãos. Se você está num lugar em que a pessoa não quer mudança, a probabilidade de você ser arrastado para aquele lugar é muito grande. Então existe até um momento que o próprio Cristo falou assim, se vocês chegarem numa cidade e eles não te receberem, quando vocês saírem da cidade, bate o pó das suas sandálias, porque eu não quero que nem o pó daquela cidade vá atrás de vocês. Então, por que a gente não aplica isso? Às vezes a gente tem que bater o pó, gente, não tem como. Porque se você continuar entrando em Betsaida, vai acabar ficando cego igual o cego de Betsaida. Que Cristo foi lá dentro da cidade, arrancou aquele cego de lá e falou assim, não volte, vai para sua casa, não volte para a aldeia. Ou seja, o ambiente cegou. Então, dependendo de com quem nós estamos conversando, o que a gente está se relacionando, o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, tudo isso controla a saúde ou a doença do nosso coração. E nós precisamos entender isso. É uma coisa importante para a nossa fé. E lá em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos. E ele está querendo praticamente dizer que a nossa fé é uma fé que se movimenta. É o reino em movimento, né? Para que nós andássemos nela. Mas graça, sois salvos por meio da fé. E aí até o desejo de adorar vem de Deus. Ou seja, você não tem nada. Porque até o desejo de adorar é Deus que te dá. E por que eu me conecto todo dia em oração? E a gente tem a frase aqui que até irrita algumas pessoas, todos os dias no mesmo lugar, pessoal chato e tal. Mas vamos lá. Não existe outra maneira de você se manter vivo nesse tempo. Todos os dias, orando e buscando, é a única recomendação de Cristo. Vigiando, orando. No fim dos momentos de Cristo, pode olhar, todos os ensinamentos dele foi prático. Ele não queria que você lembrasse das suas falas, ele queria que você lembrasse do que ele fez. Ele lavou os pés, prático. Ele foi para o Getsemane, pediu os caras para orar com ele, prático. Quando ele voltou, os caras estavam dormindo, ele chutou os caras. Pelo amor de Deus, vocês precisam vigiar. Se vocês não estão aguentando antes da tentação, da crise, da dificuldade, vocês não estão se segurando quando a coisa está tranquila, imagina quando o negócio fica feio. Aí, beleza, diante da tensão que aconteceu no Getsemane, soldado empurra, pega Jesus, dá soco e pancada. Pedro arranca a espada, ele dá-lhe uma espadada no pescoço do cara, errou, arrancou a orelha. Beleza, pega Jesus e fala, Pedro, o que é isso, Pedro? Você não está entendendo nada, cara. Não é carne que vai vencer isso. Isso aqui é coisas espirituais. Você devia já ter entendido isso. Já passei tanto tempo com você. Pegou a orelhinha, tirou a terrinha, para poder não colar lá dentro. Tirou, colocou a orelhinha do Malco no lugar.
E beleza, continua aí. E repreendeu Pedro. Porque se a nossa fé não se tornar uma prática, irmão, nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Então tem que ser uma prática. Qual prática? Nós precisamos praticar aquilo que Cristo está nos ensinando. E aí é muito de observar. Então, pela fé, até a fé vem de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus que Deus te deu, o desejo de adorar, a fé, a fome por Deus já está embutida dentro até do ateu. O ateu, ele de alguma maneira está protestando contra aquilo que ele sente, mas não consegue entender. E aí? O ateu só vai entender a nossa fé se ele andar perto de alguém apaixonado por Cristo, gente. Cheio de experiência, vivendo sinais, prodígios e maravilhas. Sabe para que Deus deu os dons, sinais? São sinais para o incrédulo. Por que orar por cura deve ser nossa obrigação? Que é um sinal para o incrédulo. O incrédulo só vai crer quando o filho dele estiver prestes a morrer e alguém impondo as mãos lá, aquela criança, o médico fala, não tem nada. Então, é uma obrigação nossa. Depois, não apoie a sua fé naquilo que você faz. Não venda as obras para que ninguém se glorie. Cuidado com pensar que eu estou fazendo e por isso eu mereço. Irmãos, eu não mereço porque eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo por gratidão por aquilo que recebi sem merecer. E isso muda completamente a nossa perspectiva. Eu estou fazendo, estou entregando a minha vida, entreguei minha juventude, já estou entregando minha meia-idade por um Deus que eu sei que me deu algo que eu não merecia e eu vou fazer de tudo para fazer por merecer. Ainda que eu sei que nada vai atingir o valor do que Ele fez por mim. Mas todos os dias eu vou entregar tudo, entregar o meu esforço para isso. E eu não quero me gloriar nisso. Se alguém vai se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor que suportou a cruz, desprezou a afronta, mas Deus, quando Ele terminou, deu um nome para Ele. Eu estou trabalhando e creio que você também, para um dia você receber um nome. Ou seja, o Senhor te reconhecer pelo seu nome e isso vai ser glorioso. É a nossa recompensa, irmãos. Acredite, trabalhe por esse dia, trabalhe por essa glória. Não trabalhe para poder ser reconhecido aqui, porque pode falhar. E aqui, quanto mais você faz, menos reconhecimento talvez você vai ter. E, sinceramente, eu não recomendo você esperar reconhecimento, porque derruba mais o elogio do que a tentação, a aprovação. Elogio derruba mais do que a aprovação e a tentação, tá? O elogio, ele infla o seu ego e cair para cima, que eu costumo dizer, né? Cair para cima cair no orgulho. É quando a pessoa não vê mais os seus pecados, não sente mais que depende de Deus e esqueceu a lei básica de Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, e no último versículo fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos criados para as boas obras e, sinceramente, Deus se surpreende quando vê você pecando e não quando vê você se santificando. Você, olha, Deus fica em choque quando vê uma feitura dele que foi criada para o louvor da sua glória, criado para as boas obras, fazendo as más obras. Então, a surpresa do Cristo é quando a gente está tropeçando. E nós precisamos guardar as nossas vidas no Cristo e observar isso de maneira assim, bem sadia, né? Infelizmente, existe uma coisa que eu vou chamar de síndrome do A. Observe, determinado padrão que denomino síndrome do A. A síndrome do A funciona da seguinte forma: por falta de afeto. Coloca aí, primeiro ponto, afeto dos pais, nossa necessidade de aprovação
nos leva a substituir a aceitação por ação. Vou repetir essa frase toda para vocês entenderem. Eu sei que tem muito A nessa situação, mas prestem atenção. A síndrome do A funciona da seguinte forma: por falta de afeto. Afeto de quem? Da figura de autoridade mais importante, dos pais, por exemplo. A primeira coisa que fere uma pessoa é a falta do afeto dos pais. Nossa necessidade de aprovação nos leva a substituir a aceitação por ação. Se um cristão sente que precisa esforçar-se para ganhar a aprovação ou a aceitação de Deus, logo percebe-se que a sua capacidade de caminhar no amor divino se desgasta. Somos salvos pela graça e não pelo desempenho. Irmãos, a nossa salvação é pela graça e não pelo desempenho. Ah, mas eu estou fazendo mais, eu mereço mais ser salvo. É o grande erro que aquele homem que foi contratado por um denário para trabalhar durante o dia, ele se indignou que o senhor daquele campo igualou ele a um camarada que trabalhou só 1 hora. Ele achava que pelo seu desempenho, pelas horas que ele trabalhou, pelo labor, as lutas que ele teve, ele merecia mais ser salvo do que aquela pessoa. Mas Jesus, ele disse que é pela graça e aquilo é a obra da graça, irmãos. A obra da graça é alguém que chegou depois, chegou no fim, na cruz reconheceu e já foi para o paraíso com Jesus, como ladrão na cruz. Deus nos oferece relacionamento, nada podemos fazer para merecer a sua aprovação. Embora não é abdicar da necessidade de se santificar, de viver a verdade, de temer a Deus, de viver santidade. Não é isso que eu estou falando. Mas não é por aprovação e, sinceramente, irmãos, independente do que você esteja fazendo, de como tem tido êxito a sua vida ministerial e as coisas que você tem feito para Deus, você tem que guardar para você um coração circuncidado igual o coração de apóstolo Paulo, que fala: eu sou o menor de todos, que sempre colocou bem claro de que a obra que ele realizava não tinha nenhum mérito dele, em que o nome de Jesus era exaltado e levantado. Ele nunca se distanciou, ele nunca esqueceu de quem sacou ele lá daquela ignorância, daquelas trevas religiosas. E ele passa a sua vida toda dando honra, glória ao nome de Jesus. E isso deve ser para nós um caminho natural também. Tem que ser para nós uma coisa importante. Não é o desempenho. Deus nos oferece relacionamento e é esse relacionamento que a gente tem que se agarrar. Não essa necessidade da aprovação. Porque Deus, ele não está trabalhando para você. Você não deve trabalhar para a aprovação de Deus, mas você deve trabalhar, acreditar na aceitação que Deus tem por você. Porque Deus amou o mundo, amou quando ainda éramos pecadores, irmãos. Então Deus não esperou a gente se santificar para nos amar. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E quando ainda éramos pecadores, ele enviou o seu Filho para nos salvar. Isso é a obra da salvação. Qual mérito tem nisso? Agora, depois de reconciliado, salvo, lavado no sangue, é natural e é suposto que a gente retribua isso com gratidão e devoção. É natural, ainda que gratidão e devoção nunca vai alcançar e pagar a dívida que a gente tem com essa bondade, cara, incrível do nosso Deus para conosco. Devemos continuar a caminhar na aceitação de Deus pela fé. Sempre existe a sutil e perigosa tentação de começar a agir novamente com base no desempenho. E, sinceramente, irmão, a galera que cai, e eu já caí nisso, é pensar que o meu desempenho faz eu merecer a minha salvação.
Mas, irmãos, desempenho nenhum faz você merecer a salvação. A salvação foi mérito do Cristo. E o ser convencido é mérito do Espírito Santo. Porque se ele não te convence, amigo, do pecado, da justiça, do juízo, você sai dessa reunião aqui pela manhã, a primeira coisa que você faz é correr para o pecado. Você sai de um culto. Não, o que convence a gente do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo, mérito do Espírito Santo. Não tenha medo de caminhar, tenha medo de não caminhar. Às vezes eu vou me movendo na minha fé, caminhando e caindo, levantando e me colocando de pé, mas eu insisto, irmãos, sempre olhando para Cristo, sabendo que o que aborrece Cristo é não caminhar. Eu estou me movimentando, às vezes tropeçando, pisando numa poça aqui, errando aqui, sacudindo a poeira, mas eu não me entrego. Não se entregue às paixões dessa vida. Não se entregue, porque o dia que você se entregar, Deus também te entrega, né? A Bíblia fala assim em Romanos que Deus os entregou um sentimento perverso. Irmãos, quando você parar de bater os braços nessa correnteza chamada sistema babilônico, e você não lutar mais, e Deus te entregar também, a correnteza vai te levar para os piores dias da sua vida, onde você vai acabar fazendo coisas que você nunca imaginou que conceberia, sendo que sempre foi na sua mente uma coisa que você combateu. Então, amigo, quem se suja vai se sujar mais. Agora, por que eu estou me santificando? Quem é santo se santifique mais, porque nós vamos viver o ápice da plenitude da maldade e a plenitude da bondade no mesmo momento. Vai ter gente fazendo a diferença demais, mas vai ter gente afundado na lama até o pescoço e se regozijando com isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para a gente não entrar nesse lugar, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em Isaías 53 fala isso, né? Ou seja, como você vai ser sarado? Caminhando, pisando, andando, colocando o pé onde Cristo está colocando, olhando para Ele como padrão e exemplo. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E tem um versículo que diz que nós fomos aceitos no amado. Aceitos no amado quer dizer o quê? Em Cristo nós fomos aceitos por Deus. Quando Deus olha para nós com ira por causa dos nossos pecados, Ele olha para o seu Filho, e se houver em nós o sangue que nós aceitamos da remissão dos nossos pecados, no dia que nós aceitamos Jesus, quando Ele vê isso, a ira dele desaplaca sobre nós. Então acredite, irmão, você só está aqui porque é a misericórdia de Deus. Ao olhar para você, ver o Cristo, e Ele vê a vida do Cristo em você, e Ele te dá tempo, você só está aqui por causa disso. Bondade, mérito completo de Deus. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cara, agora é dar a nossa vida para isso. É dar tudo que nós temos. Parar de, tô fraco, não sei se eu vou, se eu fico, eis a questão e não sei o quê. Para com isso, não temos mais tempo para isso. E é grande desafio. Qualquer trabalho sem amor é como uma prótese, até funciona, mas não tem vida em si mesmo. O cristão de Efésios estavam cheios de realizações, trabalho, paciência, perseverança, maturidade e firmeza. Por quê? Eles estavam cheios disso. Porque quando você observa Cristo, tudo isso se torna para você uma verdade. Agora, cuidado, irmãos. O fato de você ter uma prótese até funciona, mas não tem vida naquilo. Então não é sobre fazer ou realizar. Está mais ligado em ser, em se tornar. Todos os dias eu acordo sabendo que eu preciso da misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então todos os dias eu venho para um lugar sabendo que eu sou pecador. E eu espero pegar a misericórdia do Senhor nascendo como o sol. Outro dia eu vou ministrar sobre a vitamina D. A vitamina D, eu gosto de falar que é a vitamina D de Deus, né? Mas não, é a vitamina do sol. 80% de uma proteína que gera felicidade vem do sol.
E as pessoas às vezes mandam você ficar na sombra, né? Cuidado, irmãos. A maioria das doenças dos cadeeiros é por causa de falta de sol. E o sol representa só uma coisa. O sol é a proteína da alegria. O sol, né, traz para você alegria. A maioria dos países que tem índice altíssimo de suicídio é por falta de sol. Que tem que ser substituído por vitaminas, comprimidos e tal. Mas não, nós temos o sol à maneira aqui. E aí vamos transportar, tira o sol, né, ali, se coloca debaixo da vontade de Deus, que é o sol da justiça, para você ver se você não vai ficar cheio de saúde. Então você está precisando de um pouquinho de estar exposto ao sol. O sol para uma planta que não tem raiz é morte, mas para uma planta que tem raiz, o sol tem toda a responsabilidade com a planta. E você é uma planta de Deus, você é uma família de Deus, você é alguém que Deus planejou e você precisa estar exposto ao sol para que essa alegria transpareça no seu rosto. E é isso que a gente deseja hoje, em nome de Jesus Cristo. Saia dessa síndrome de querer ser aceito, né? E só trabalha para que ele possa fazer de você... não, aceito você, querer aprovação, trabalhar por aprovação, não, trabalha porque você foi aceito, mesmo nas condições que você estava, e agora trabalha porque você sabe que Cristo mora dentro de você. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos fugir dessa síndrome, Pai. Síndrome é um conjunto de sinais clínicos que ocorrem junto e caracterizam uma condição clínica, uma condição médica. Pai, uma série de coisas que somam em nós sintomas que são chamados de síndrome. Mas, Pai, nós queremos nos libertar dessa síndrome, Senhor. Dessa síndrome, Senhor, que a gente procura sempre, Senhor, o afeto. Estamos trabalhando por aprovação, quando nós deveríamos aceitar que o Senhor nos recebeu como seu filho. E hoje, nessa manhã, Pai, tudo que nós queremos, Pai, é nos entregar ao seu amor, para que a gente possa refletir o seu amor nos lugares em que nós somos enviados. Eu oro por cada vida, cada coração, cada mente, cada sentimento aqui, que o Senhor possa projetar os seus filhos para serem, Pai, como uma luz que ilumina no meio da escuridão, e que o próprio rosto dos seus filhos estejam iluminados de entendimento, cheio de alegria e contentamento no Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.